e reage, se eu disser, e aí esse aqui já sente. O pior é que eles escutam e direcionam para o que a gente quer. Né? Você fala, Gatorade, daqui a pouco você recebe Eu tenho aquela minha filha, a Júlia, ela, eu falei, durante os amigos, ela é médica hoje, né? E daí eu fico brincando com ela, eu sou apaixonado por piano, eu tenho um piano, mas eu quero muito um dia ter um piano de cauda. Um piano, né? Nem que seja de um quarto de cauda, pequenininho, mas eu sonho com isso. E eu fico enchendo a paciência dela, ela é casada, digo, filha, Dia dos Pais está chegando. Eu fico brincando com o piano. Sabe o que ela disse outro dia? Pai, você não vai acreditar. No meu celular tem aparecido propaganda de piano. Eu disse, minha filha, isso é um aviso. É um sinal. Então, olha só. Esses ratinhos aqui da imagem, eles foram alimentados com dieta rica em gordura, açúcar e proteína. Um outro grupo que não está representado aqui foi alimentado com comida balanceada de rato. E aí, depois de várias semanas, eles fizeram o seguinte. Os ratinhos, esses do fast food, já tinham engordado bastante, como o da foto. E aí, eles então começaram a dar choque nos ratos na hora da comida. Iam comer e o ratinho tomava choque. Imagina, hein? Eu vou falar, se tiver alguém com algum problema com comida aqui, eu vou pedir para dar choque na hora de pegar na mesa. Então, só semana que vem. Só semana que vem. Tem gente que vai morrer, né? Ai, que comida que é muito gostosa. E aí, esses ratinhos queriam morrer eletrocutados, sabia? Não é verdade? Porque o ratinho que já estava obeso e comendo só porcaria, tomava choque e continuava comendo. É esse nível de dopamina, viu? É esse nível. Enquanto que o outro ratinho, o outro grupo de ratinhos, que não tinha comido aquela mesma ração, talvez a alimentação rica em gordura e carboidrato e proteína, eles estavam magrinhos, ou seja, normal peso, e não tinham a compulsão pela comida. Quando sentiam choque, paravam de comer. O outro ratinho, gordinho, tomava choque e continuava comendo. Aí os cientistas têm muita maldade, né? Porque depois sacrificaram os ratos, 2 grupos, para verificar algumas coisas e descobriram o seguinte. Descobriram que havia uma disfunção no centro de recompensa, que tem a ver com dopamina. Os receptores de dopamina, chamados D2, eram destruídos. Por isso que os ratinhos queriam comer, mesmo tomando choque, porque eles não se saciavam. E aí é diferente. Se você comeu a banana e ficou saciada, é uma coisa. Você come uma outra coisa mais... Você já sentiu a saciedade, mas você tem desejo, a pessoa tem desejo. Não, mais um pedaço. É o mecanismo da compulsão, que é exatamente o mesmo mecanismo da adicção às substâncias ilícitas. É o mesmo mecanismo da adicção à pornografia. É o mesmo mecanismo, mas mecanismo na pornografia eu não estou ingerindo ele. O mecanismo é exatamente o mesmo. O centro de recompensa é ativado da mesma forma. Seja com imagem, seja com comida, seja com substância inalada, seja com substância injetada, fumo, o álcool, todas essas coisas, elas ativam o mesmo centro. E daí, mais coisas, hein? Mais coisas interessantes. Ratinho é um animal muito inteligente. E aqui, os cientistas levaram os ratinhos à burrice.
Como assim, Benício? A dificuldade de aprendizado. Apenas com comida. Olha que coisa. Como a comida pode influenciar o aprendizado. Por quê? Aí eu separei um trechinho aqui. Então, esses ratos alimentados com uma dieta que tinha suplemento, não é, de muita glicose, muita gordura, muita frutose. Esse frutose corn syrup é aquele famoso mel caro. O mel caro, ou o maple, aquele coisa da maple tree, né? Como é que chama? Da maple, né? Que utiliza muito nos Estados Unidos, no Canadá também e tal, para colocar em cima do... É um tipo de dos crepes. É um melzinho que vem do reino vegetal. Isso é um xarope de alta frutose, tá? Um xarope de alta frutose. Nesse caso é um xarope de milho, né? Aqui é o mel caro, tá? O syrup, a corn syrup, né? Que é o xarope de milho. Isso vai fazer com que o hipocampo, onde está o hipotálamo do ratinho, ele não tenha a plasticidade necessária, quer dizer, as relações entre uma célula nervosa e outra, e daí vai ter um impedimento da função cognitiva, porque uma substância chamada BDNF, fator neurotrófico cerebral, não será ativada, essa substância. E por isso o ratinho fica burro. Queridos, façamos um paralelo. Estou me identificando com o ratinho. Façamos É um magrinho, então tudo o ratinho. O ratinho saudável. O ratinho saudável. É isso aí que você está se identificando. Queridos, é incrível. Eu assisti uma palestra nos Estados Unidos de um congresso, um médico chamado Joe Fuhrman, que é um médico da medicina preventiva lá nos Estados Unidos, e ele é famosão lá. E ele associa burrice americana com comida. Ele associa, além da burrice, a violência americana com comida. Foi de lá que eu tirei aqueles dados que eu trouxe para vocês, que eu comprei o livro dele, é fantástico, se chama Fast Food Genocide, né? O genocídio do fast food. E ele vai dizendo, olha, ele conta um experimento, ele relata um experimento no livro, feito com detentos em unidades carcerárias. Então eles pegaram, numa unidade carcerária, mudaram a comida de um grupo de detentos, um grupo grande de detentos. Eles passaram a ter uma alimentação que chamava plant-based, que é comida vegetariana. E daí, eles, um outro grupo, né, de detentos, continuou comendo o que a unidade oferecia. Resultado. No final de vários meses, os detentos, o grupo de detentos que ingeriu comida saudável, esse grupo, ele estou com inveja da hora que um negócio ali. O tratamento VIP, né? Tá vendo? Então, esse grupo de detentos teve maior recolocação na sociedade. Quem tinha comido comida saudável. Teve menos problema de insurreição dentro desse grupo. Porque nas unidades carcerárias ocorre muito esse negócio da rivalidade de gangues e tudo mais. Muito menos do que no outro grupo. Demonstrando que uma comida saudável poderia diminuir a violência. Olha que coisa tremenda. Como é que a ciência vai demonstrando isso? E aí eu fico pensando, não é? E se nós voltássemos aos primórdios? Se nós voltássemos à terra? Comer o quanto
mais parecido for com o que sai da terra, como seria nosso comportamento? Será que nós teríamos o mesmo índice de depressão que nós temos hoje? O mesmo índice de suicídio? Aguentam mais uma informação ou você quer ir embora? Não. Mais uma? Mais uma hora. Olha lá. Agora, Elivério, eu apresento uma outra imagem aqui com vários recipientes com óleos diferentes. Azeite, óleo de milho, óleo de arroz, óleo de soja. Porque eu quero chamar a atenção agora para a necessidade de ômega 3. A deficiência de ômega 3 pode ter grande relação com depressão e com outros quadros emocionais. Eu estou mostrando um trabalho agora que diz justamente isso. Como que existe associação entre depressão e ômega 3, e ele está dizendo que vai demonstrar as evidências científicas e os mecanismos biológicos. E agora, a próxima imagem é uma imagem onde eu vejo aqui nomes em vermelho do conjunto de reações que vão levar à produção de ômega 6, meia dúzia, está em vermelho, para dizer que o ômega 6 em excesso ele é pró-inflamatório. E, do outro lado, conjunto de reações para a produção de ômega 3, de ácidos graxos ômega 3, que são anti-inflamatórios, ok? Será que depressão e suicídio, agressão e hostilidade poderia também estar relacionada com deficiência de ômega 3? E a resposta é sim. Uma universidade japonesa estudou a questão do óleo de peixe por causa do ômega 3, ok? Hoje era uma pergunta que o Antônio fazia. Realmente o óleo de peixe tem muito ômega 3, mas precisa ser peixe de águas profundas, geladas, ok? Onde tem muitas algas contendo o ômega 3, mas a deficiência disso na alimentação, naquela cultura, tinha forte relação com agressão ou hostilidade. Um outro trabalho... desculpa, querida, desculpa, pode continuar. Um outro trabalho... você estava tirando foto, desculpa. Não, tô tá. para mim. Tá bem. Não, que não tem nenhum problema. Pode que eu mudei e eu achei que você estava falando na hora que eu tinha mudado. Depois, um outro trabalho, olha só o que diz isso daí. Suicídios entre militares das Forças Armadas, lá nos Estados Unidos, e o ômega 3. Eles, assim, uma comparação de caso controle, ok? O que eles verificaram aqui? Ao longo de 2 anos que eles se propuseram estudar os pacientes, eles só estudariam os militares que cometessem suicídio. E em 2 anos, 800 militares entraram para o estudo. Bastante, não é? Detalhe. Quando eles fizeram os testes depois, os testes com essas pessoas, verificaram que 62% desses militares tinham deficiência de ômega 3. Quer dizer, Benício, que quem tem deficiência de ômega 3 vai se matar? Não. Mas quem se mata tem grandes probabilidades de ter deficiência de ômega 3. O ômega 3 pode aparecer como um fator importante dentro do suicídio. Para prevenção, níveis maiores de ômega 3. Que coisa tremenda. Eu fico assim extasiado quando eu fico pensando nessas informações. Porque aqui na clínica nós atendemos pessoas que tiveram tentativa de suicídio ou
familiares de pessoas que alcançaram o desfecho. E eu fico pensando, como é que se a gente tivesse interagido, interferido na dieta dessa pessoa, entre outras coisas, não quero simplificar, mas isso é importante, será que o resultado teria sido esse? Porque pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, uma pode cometer suicídio ou uma desenvolve depressão e a outra não. Existem características pessoais, mas existem também alimentações diferentes. E, queridos, por aí vai. E o último trabalho, tem muitos mais, mas eu não vou judiar de vocês. Vamos comer já já. O último trabalho é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que diz assim: comida para os pensamentos. Food for thought. Né? Comida para pensamento. Como a nutrição impacta o raciocínio e as emoções. E aí, no próximo slide, nós vamos verificar o seguinte. Aqui, Elivério, a gente tem uma foto com um esquema de um cérebro, mas aparece um sanduíche com batata frita, aparecem uns filezinhos de salmão e aparece uma fruta chamada mirtilo, que é o blueberry, ok? E algumas setas invertidas, setas como seta de verdade mesmo. E esses símbolos vão dizendo o que estimula e o que desestimula. Aí aparece uma palavra chamada microglia. Microglia significa tecido inflamatório do cérebro, que é o tecido, conjunto de células que ficam fiscalizando ali se se pode ou não passar determinadas substâncias. Pois é, quando se come ali o McDonald's, né, o Big Mac, junto com a batata frita, há uma ativação da microglia sem necessariamente ter um agente agressor, como uma bactéria, ou um fungo, ou um vírus. E aí a microglia se ativa. E quando ela ativa, ela produz substâncias inflamatórias que vão levar, dá uma olhadinha aqui comigo, que vão levar a depressão, a ansiedade e até mesmo humor negativo, pelo tipo de alimentação. Enquanto que o salmão, que representa o ômega 3, e o mirtilo, que representa os polifenóis, esses nutrientes impedem, veem que a seta está ao contrário, esses nutrientes impedem que essa microglia seja ativada. E com isso, há menos inflamação. As pessoas que têm participado do projeto Diabetes aqui na clínica, elas também são estudadas em suas emoções. E olha o que a gente descobre. As mesmas substâncias que estão envolvidas no mecanismo da depressão e da ansiedade são as substâncias que estão envolvidas no mecanismo do diabetes. A mesma inflamação que tem no cérebro, tem nos tecidos. Então, queridos, comida definitivamente determina nossa saúde mental e nossa saúde emocional. Oi? O blueberry? Então, ele está representando os polifenóis, que são um grupo de substâncias químicas dos vegetais que inibem a ação inflamatória. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o blueberry e o ômega 3 estão impedindo que haja liberação disso. Enquanto que o McDonald's aqui está ativando, fazendo com que haja a produção disso. E por isso, esse é o mecanismo como se diz, da depressão.
o mecanismo da ansiedade. Queridos, comida nunca foi tão importante para pensarmos sobre ela. Eu vou dar um salto, tem muitas outras coisas, e vou para as últimas. Perguntar só uma coisa. Pois não, querida. Do ômega 3, antes você colocou os óleos, os azeites. Qual a relação? Ah, sim. Porque o ômega 3 é um óleo, é uma gordura, não é? Só que toda vez que a gente faz um refinamento dos óleos, um refinamento do fruto onde estava aquele óleo, aí a gente tira, ou da semente, a gente tira o óleo e aí vai ter uma concentração de ômega 6. O ômega 3, ele está presente na linhaça, na chia, nas nozes, nas algas, ok? Linhaça e chia, a gente não falou hoje, querido, mas a linhaça e a chia são fontes fantásticas de ômega 3. Por isso que todos os dias nós temos linhaça moída, chia moída ali. E sempre moídas, viu? E de preferência no próprio dia. Então, Conta a dica que o senhor me deu. ah, sim. Aquilo Resolveu a vida, né? Nesse sentido. Eu dei ideia para a Miraci para comprar um moedor de café portátilzinho assim. Isso. E só que ao invés de moer o café, a gente moe as sementes. Moe a chia, moe a linhaça, moe o gergelim. Então, daí a gente tem naturalmente ali uma fonte enorme de ômega 3. E detalhe, que a linhaça, particularmente, também é rica em uma outra substância chamada de lignanas, que são anticancerígenos potentíssimos. Quem bem soubesse comeria linhaça com frequência. Tá? Então, é a nossa fonte de ômega 3. Aqueles óleos são pobres em ômega 3. Ou seja, qualquer óleo vai ser pobre em ômega 3, a não ser que seja um óleo de linhaça, por exemplo. Aí vai ter mais ômega 3. Um óleo de gergelim, tá? Também vai ter um pouco mais de ômega 3. Mas agora aqui, o último tema, tem uma foto aqui de uma menininha com várias folhas jogando para cima e feliz da vida. Por quê? Porque ela está nos ajudando a entrar num trabalho que fizeram um experimento com mais de 12 mil pessoas, dando por 2 anos, aumentando em 2 anos a quantidade de vegetais consumidos, de frutas e hortaliças. E depois de 2 anos eles repetiram um teste que era o teste do humor da pessoa. E olha o que descobriram. Com 8 porções de vegetais por dia, depois de 2 anos, essas pessoas tinham naturalmente a sensação mental, aquela emoção de quando eu estou desempregado e consigo um emprego. Entenderam a comparação? Elas passam, o ganho psicológico é um movimento do desemprego ao emprego. Se eu estou desempregado e consigo emprego, o que vai acontecer? Alegria total, não é? é o que a banana me Deus acertou. Olha, é difícil, Iraci, eu pensar num dia que eu não comi banana na minha vida. Eu como banana acho que todos os dias. É difícil um dia que eu não como. Durante a pandemia, eu consumi banana. E queridos, tudo isso por quê? Porque nas frutas e nas hortaliças, tudo que é muito colorido, no Vale MM, tá? Tudo que é muito colorido, a gente tem uma tremenda quantidade de antioxidantes. E aí não precisa gravar nenhum nome desse, mas olha, todas essas substâncias e muitas outras estarão presentes nesses vegetais. Já não é de hoje que Hipócrates, um dos pais da medicina, dizia que comida era remédio e remédio tinha que ser comida. E uma pessoa que eu admiro muito, que foi uma das fundadoras da Igreja Adventista,
tão inspirada que nós a consideramos uma profetisa, Ellen White. Ela escreveu vários livros de 1870. Escreveu isso daí, ó, os cereais, as frutas, as oleaginosas, castanhas e os legumes constituem o alimento escolhido pelo Criador para nós. Quando são preparados da maneira mais simples e natural possível, são os comestíveis mais saudáveis e nutritivos. Eles comunicam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não podem obter-se de um regime alimentar mais complexo. Que tremendo, não é? Que tremendo. Vamos, e eu faço, agora acabou de verdade, tá? Agora acabou. Porque eu estou deixando aqui um slide, Libério, que é uma pergunta. Eu vou dizer para você entender. Por que é uma pergunta? De um lado, a gente tem a figura de uma moça de perfil e ela tem, compondo o cérebro dela, o encéfalo completo, né? Ela tem chocolate, tem sorvete, tem croissant, tem Ruffles, tem um bocado de doce aí. E do outro lado, fazendo um contraponto, uma outra moça também de perfil, e agora o cérebro dela, toda essa parte do encéfalo, está, aqui tem couve, tem uva, tem tomate, tem pimentão, tem brócolis, Alho poró. e tem alho poró, tá de cabeça para baixo, e tem um alho poró. E isso, para mim, como está uma imagem, Elivério, encontrada com a outra, isso para mim está gerando uma pergunta. E a pergunta é, depois de hoje conversarmos sobre essas coisas, como é que nós vamos alimentar a saúde mental? Como é que nós vamos? Nós temos do lado direito, na tela, tudo aquilo que é muito gostoso, mas talvez seja muito prejudicial. E do lado esquerdo, a gente tem coisas que talvez não sejam tão apetitosas, tão palatáveis, mas elas têm uma função maravilhosa para a produção de uma boa saúde mental e uma boa saúde emocional. E fica a pergunta, como é então que nós vamos alimentar a nossa mente e as nossas emoções? A decisão, logicamente, é de cada um de nós. Espero que seja pelo lado esquerdo da tela. Deus abençoe. Quem topa melhorar? Quem topa? Opa! Dá Só para ele. substituir, né? Por exemplo, o chocolate ralado pode ser um cacauzinho? E poderia ser uma roupa, um cacau sozinho. É isso. Poderia ser. Pastel de banana daqui a pouco. Bom cacau ali, eu tenho cacau forte. Queridos, posso fazer uma prece com vocês? Tá bem. Então vamos fazer? Maquinosco tem uma tortinha de banana. Agora, tá bom.